Mateus 10:28. Disse Jesus: Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus aqui foi muito claro. A alma sobrevive à morte física. A alma sobrevive à morte do corpo. Quem morre é o corpo. O corpo dorme e não a alma. Imagine, de acordo com 1 Reis, capítulo 17, versículo 21, diz o seguinte: E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O menino aqui estava morto e o Elias o ressuscitou e clamou ao Senhor Deus que fizesse com que a alma retornasse ao menino. A alma sobrevive à morte do corpo. De acordo com Lucas, capítulo de número 8, versículos 54 e 55, disse Jesus: Entretanto, ele tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe desse de comer. Nós vemos aqui o espírito desta menina, filha do Jairo, depois que morreu, retornando, adentrando ao seu corpo novamente. A Bíblia, quando vai falar de espírito e alma, está falando de 2 elementos que formam uma entidade espiritual que sobrevive à morte do corpo. Certa feita, o Estevão disse o seguinte, quando estava sendo morto, apedrejado, depois de ministrar aquele sermão histórico, em Atos 7, no versículo 59, Estevão vai dizer o seguinte: E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. De acordo com Tiago, capítulo de número 2, versículo 26, diz o seguinte: Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, quer dizer, o corpo sem o espírito, por quê? Porque o espírito saiu, está morto o corpo. O espírito, ele permanece na presença de Deus ou na ausência de Deus, aquela alma como entidade espiritual. Hebreus capítulo 12, versículo 23 fala o seguinte: E a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Juiz dos espíritos dos justos aperfeiçoados. Quando a pessoa morre em submissão a Deus, em conexão com Deus, crendo nele, no sacrifício que Jesus realizou no Calvário, essa pessoa parte daqui aperfeiçoada, santificada, porque existem 3 estágios da santificação. A santificação aplicada quando Jesus morre, ele aplica sobre os que creram e os que continuam crendo até agora. Quando você, a partir do momento que você crê, você recebe a santificação aplicada. No decorrer da caminhada é a chamada santificação continuada, né? Enquanto nós estamos aqui rumo à eternidade, nós estamos nesse processo de santificação. E quando sairmos daqui, é o último estágio da santificação, que é a santificação consumada. Então, aplicada, continuada e consumada. Os justos aqui, os espíritos dos justos, aperfeiçoados. A Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, quando Jesus afirmou
Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Jesus falou e está falado. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Claro, um dia Jesus vai julgar o homem no juízo final. A Bíblia diz que Deus o constituiu como juiz dos vivos e dos mortos. Dos vivos, por ocasião da sua segunda vinda, o juízo das nações. E dos mortos, no juízo final. As pessoas que não depositaram a sua fé em Deus, elas serão condenadas e elas perecerão eternamente. Por isso que João 3,16 é dito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós temos que temer aquele que pode fazer perecer a nossa alma eternamente no inferno. E temer a Deus é obedecer a Deus. Daniel 12:2. Muitos dos que dormem no pó da terra, que dormem é o corpo, a alma é imortal. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Só para terminar aqui em Mateus 27, versículo, me parece que é o 50 e 52 e 53, falam assim: abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Quem ressuscita e quem dorme é o corpo. O corpo é quem vai ressuscitar. O corpo é quem dorme. Aqui está muito claro. Eu vou reler. E saindo, versículos 52 e 53. E abriram-se os sepulcros, vírgula, e muitos corpos dos santos, vírgula, que dormiam, vírgula. Corpos é que dormem, não alma. Ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então é isso. A alma sobrevive à morte do corpo. Nós não podemos temer aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Jesus falou que não pode, não pode. A alma é imortal. Foi Jesus quem ensinou. Antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno, e aqui o inferno é Guiena, lago de fogo eterno. Aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não está falando que ele vai fazer perecer, mas que ele pode. E ele fará isso sobre aqueles que não creem. Porque João 3,16, eu quero aqui, mais uma vez, fazer referência. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, o crer está no presente, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. O tenha está no subjuntivo. E o subjuntivo implica em um desejo. É desejo de Deus. É da vontade de Deus que o homem venha crer para ter a vida eterna. Mas, infelizmente, nem todos dão uma resposta ao seu amor. Valério Pontes, se inscreve, compartilha. Vamos juntos evangelizar o mundo. Amém.